Amém. Graça e paz, igreja novamente. Eu confesso que eu estou muito nervosa. Não sei se é perceptível, mas eu estou muito nervosa. Mas durante toda essa semana, eu orei ao Senhor e eu pedi, Senhor, que ali não seja eu, mas que seja o Senhor através de mim. Eu confesso que eu sou muito grata ao Senhor, porque para mim é um privilégio estar aqui. Porque ver os meus pais estando nesse lugar e ver que hoje eu estou aqui, eu só posso agradecer ao Senhor. E dizer a Ele que Ele é digno de todo louvor na minha vida. E hoje a palavra que eu vou ministrar é uma palavra que eu confesso que tem sido ministrada durante esse ano todo na minha vida. E que eu acredito que sim, foi uma deuscidência, porque acabou que ela veio junto com o tema da gincana. E hoje eu vou perguntar, eu quero fazer essa pergunta para você: Jesus tem sido o seu verdadeiro prêmio? Porque a gente sabe que o tema da gincana, né, é acertando o alvo. Mas será que Jesus tem sido esse prêmio que você tem buscado? E Paulo, escrevendo aos Coríntios em sua primeira carta, no capítulo 9, versículo 24 a 27, diz assim: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. E a gente sabe que na corrida da vida todos correm. Uns para alcançar uma coroa corruptível e outros aquela que é incorruptível. E qual tem sido a sua corrida? Qual prêmio você tem buscado? A maneira como você corre determina o prêmio que você vai alcançar. Porque se você tem corrido por coisas terrenas, a coroa que você vai alcançar será aquela que é corruptível, aquela que se acaba. Mas se você tem corrido em busca de coisas celestiais, a sua coroa será eterna, será aquela que é incorruptível. E é muito interessante porque Paulo é conhecido que teve 16 prisões ao longo de sua vida. E quando Paulo escreveu a carta aos Filipenses, ele se encontrava encarcerado em Roma. Sua prisão em Roma se deu após alguns eventos significativos. O naufrágio em Malta. Ele depois curou o servo do centurião nessa mesma cidade. E ainda um tempo de pregação da palavra de Deus aos cidadãos romanos. Todos esses eventos que aconteceram na vida de Paulo quiseram comprometer a sua vida. De uma forma que ele foi preso por isso. Foi injusto. Mas isso não fez com que Paulo esmorecesse. Porque Paulo, ele não permitiu com que os obstáculos da corrida dele o paralisassem, mas ele os ultrapassou. Então, eu quero perguntar, e você? Como é que você tem se comportado diante dos obstáculos da sua corrida? Porque nós sabemos que todos nós temos os nossos obstáculos. Nós sabemos que todos nós temos os nossos altos e baixos, mas como é que você tem se comportado diante disso? Porque Paulo, ele foi preso injustamente, mas ele ultrapassou esses obstáculos. Então, ele estando preso, encarcerado, ele não permitiu que isso o paralisasse. E isso mostra tanto porque, enquanto ele estava preso, ele escreveu 4 cartas. A de Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão. Ele teve motivos de sobra para parar na sua corrida. Mas ele não desistiu. Ele seguiu adiante e todas essas coisas que ele passava só lhe davam mais motivos para seguir em frente. Desistentes não alcançam o prêmio. Aqueles que retrocedem não alcançam o prêmio, porque eles param no caminho. Então, hoje, o que eu quero trazer
é que a gente deve aprender como Paulo, como ele conseguiu seguir em frente na corrida. Então, aqui vão 3 pontos de como nós podemos seguir em frente e superar esses obstáculos que vêm diante de nós. O primeiro, sua corrida tem sido em busca de quem? Paulo sabia exatamente pelo que corria. Você sabe por o que você tem corrido? Qual é o motivo da sua corrida? Qual é o verdadeiro sentido da sua vida? O que é que você tem buscado? Qual é o seu desejo realmente do seu coração? E o seu coração está em ter o casamento dos seus sonhos? O seu coração está em ter a família que você não tem hoje? O seu coração está naquele trabalho que você deseja? Em amigos que você não tem? Ou o seu coração está em Cristo? Porque muitas vezes a gente diz, não, minha vida é de Jesus, meu coração está nele. A gente canta, a gente fala, mas muitas vezes essa não é a verdade do nosso coração. Muitas vezes a nossa busca são por coisas terrenas. Isso só demonstra o quanto nós ainda somos carnais. O quanto a nossa busca só tem sido por uma coroa que é corruptível. E que a gente não busca o prêmio da soberana vocação de Deus. E isso só mostra que a gente ainda precisa aprender muito. Que a nossa vida ainda está tão ligada no terreno que a gente não consegue andar em busca das coisas espirituais. Então, sua corrida tem sido em busca de quê? O que é que seu coração realmente tem desejado? Qual é o sentido da sua vida? Porque se a gente parar para pensar, essa é uma pergunta muito profunda. O sentido da minha vida. Por que eu estou aqui? Por que Deus me colocou nesse lugar? Certo? É certo que nós estamos aqui para a glória dele. Mas será que a gente tem cumprido com isso? Será que nós temos realmente vivido para a glória dele? Ou será que só vivemos almejando coisas terrenas que vão passar? Então, pelo que você tem corrido? Sua corrida tem sido em busca de quê? Então, o que você deseja realmente? O segundo ponto é, onde está a sua alegria? Eu quero pedir para que a igreja abra em 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 até o 31. Aqueles que acharam, digam amém. 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 até o 31. Diz assim: São servos de Cristo, sei que dou a impressão de estar louco, mas digo que tenho servido muito mais. Trabalhei com mais dedicação, fui encarcerado com mais frequência, perdi a conta de quantas vezes fui açoitado, e em várias ocasiões enfrentei a morte. 5 vezes recebi dos líderes judeus, os 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. Fui apedrejado 1 vez. 3 vezes sofri naufrágio. Certa ocasião, passei 1 noite e 1 dia no mar à deriva. Realizei várias jornadas longas. Enfrentei perigos em rios e com assaltantes. Enfrentei perigos de meu próprio povo, bem como os gentios. Enfrentei perigos em cidades, em desertos e no mar. E enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos, mas não eram. Tenho trabalhado arduamente, horas a fio, e passei muitas noites sem dormir. Passei fome e senti sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Tremi de frio por não ter roupa suficiente para me agasalhar. Além disso tudo, sobre mim pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu também não sinta fraqueza? Quem se deixa levar pelo caminho errado, que a indignação não me consuma? Portanto, se devo me orgulhar, prefiro que seja das coisas que mostram como sou fraco.
Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus, que é digno de louvor eterno, sabe que não estou mentindo. E eu peço também agora que abram em Filipenses 4, do versículo 4 até o 7. Amém? Diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus naquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Então, a gente vê no primeiro texto que Paulo, ele se declara como ministro de Cristo. E que em sua corrida, ele enfrentou prisões, açoites, torturas, apedrejamento, naufrágios, ficou à deriva no mar, viagens difíceis para pregar o evangelho, assaltos, enfrentou alguns que se diziam ser irmãos e não eram, traições, fome, sede e escassez. E todas essas circunstâncias eram verdadeiros ladrões da alegria. A gente sabe que tudo isso poderia ter roubado a alegria de Paulo, fazendo com que ele desistisse e que esses obstáculos o parassem. E às vezes eu olho assim, enquanto eu estava escrevendo, eu fiquei pensando, meu Deus, como a gente é tão medíocre no nosso evangelho, na nossa forma de viver. Porque com pequenas coisas, a gente retrocede, a gente deixa de ter o nosso momento com Deus, a gente deixa de vir para a igreja. E pensa comigo, Paulo, ele levou açoites, ele foi preso, ele quase morreu sendo apedrejado. E tudo isso só o motivava para continuar a pregar a palavra de Deus. E você pensa assim, mas Paulo era uma pessoa diferente. Paulo era um homem em outro nível. Mas o próprio Jesus disse que nós faríamos coisas maiores do que a que ele fez. Então, se ele declarou isso ao nosso respeito, por que a gente acha que Paulo era diferente da gente? Paulo, ele era ser humano. Paulo, ele era homem como nós. Mas a diferença é que a alegria dele não estava nas circunstâncias. A alegria dele não estava nas coisas que lhe aconteciam. Porque se estivesse, a primeira coisa ele já ia desistir. Mas por isso que ele declara em Filipenses: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente digo, alegrem-se. E você vê que ele encoraja os irmãos enquanto ele está preso. Mas a sua alegria não estava presa. Aquilo que estava dentro dele não estava preso. Ele poderia estar encarcerado, ele poderia estar sendo torturado, mas a sua alegria não estava. Porque a sua alegria não estava posta naqueles que estavam traindo ele, porque Paulo sofreu traição. Paulo ficou sozinho. Paulo, ele se sentiu sozinho quando ele estava na prisão, porque ninguém foi lá visitar ele. Paulo, ele foi açoitado, ele recebeu 195 açoites. Mas tudo isso só o motivava a cada dia ministrar a palavra do Senhor. Então, Paulo, ele realmente entendeu que a alegria dele não estava posta em circunstâncias, mas estava no Senhor. Então, eu quero ler mais um texto em Filipenses 4, mas agora no versículo 11 ao 13. Diz assim: não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito.
posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Então, amém? Então, Paulo, ele entendeu que a alegria dele não estava nisso, porque ele aprendeu a viver contente em qualquer situação. E no original, esse aprender é no sentido de aprender de qualquer forma. Ele entendeu de qualquer jeito que a vida dele, se ele dependesse dessas coisas, ele nunca ia estar feliz. Mas quando ele entendeu o verdadeiro sentido da vida dele, que era Jesus, então ele disse assim, olha, eu posso passar por fome, eu posso passar por fartura, eu posso estar sozinho, eu posso estar com muitos amigos, mas em todos esses momentos eu vou estar contente, porque minha alegria está no Senhor. E ele ainda termina dizendo, posso todas as coisas por meio de Cristo Jesus que me fortalece. Então, ele entendeu que a alegria dele não estava posta nessas coisas. Mas e a sua alegria? Será que a sua alegria está nas circunstâncias? Será que a sua alegria está naquilo que a sua família faz com você? Será que a sua alegria está nos dias bons e no dia mau você não está tão feliz? Onde está a sua alegria? Onde está a sua alegria? E o terceiro ponto é, Jesus tem recebido o prêmio do sofrimento dele em você. Isaías profetizou acerca de Cristo, que ele veria o fruto do seu penoso trabalho e se alegraria. Isso está descrito em Isaías 53, 11. Esta alegria tem se cumprido em sua vida? Gente, esse é um ponto que ele tem mexido muito no meu coração. Porque ele receber o prêmio, ele vê o fruto do penoso trabalho dele se cumprindo em mim. Isso é muito forte. E eu acho que um dos episódios que mais demonstra isso e que mais toca em mim é a história dos 2 jovens moravianos. E eles eram 2 jovens de apenas 20 anos. E eles entenderam bem qual era a busca do prêmio da soberana vocação de Deus. Esses jovens, eles tomaram conhecimento de 200 escravos que estavam destinados a morrer sem conhecer Jesus. E quando eles descobriram isso, eles disseram, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente não pode ficar parado. E aí, eles falaram com o senhor daqueles escravos para que eles pudessem pregar a palavra de Deus a eles. Mas esse senhor, ele era ateu. E ele disse que ninguém, nenhum pastor, Bíblia nenhuma, iria entrar naquele lugar. Então, eles fizeram algo mais radical ainda. Eles deram uma outra alternativa e disseram assim, e se nós formos seus escravos pelo resto das nossas vidas? Eles tinham 20 anos. E eles disseram assim, se a gente for seus escravos pelo resto das nossas vidas, para pregar o evangelho para eles, você deixa? E ele deixou, porque eles iriam ser escravos. E quando eles estavam indo de barco, eles viraram para todos os que estavam ali se despedindo, família, amigos, e eles disseram essa frase que toca muito em mim, que o cordeiro que foi imolado receba o prêmio do seu sofrimento. Eles foram com 20 anos até o resto de suas vidas para viver como escravos. E eles não tinham certeza se aquelas pessoas iriam querer aceitar Jesus. Eles não sabiam se aquelas pessoas iam aceitar o evangelho, mas eles disseram assim, que na minha vida o cordeiro receba o prêmio do seu sofrimento. Será que na sua vida Jesus tem recebido o prêmio do sofrimento dele? Será que na sua vida, na sua conduta, Jesus tem sido o primeiro? Porque
A gente vive hoje um evangelho muito medíocre. A gente vive a vida como se ser cristãos é só no domingo. É só subir aqui, trazer uma palavra e pronto. Mas e a nossa conduta? Será que quem nós somos em casa mostra Jesus? Será que Jesus, quando Ele olha para nós, Ele sorri? Porque eu tenho certeza que quando Jesus olhou para aqueles jovens, Ele disse assim: eu estou vendo o fruto do meu penoso trabalho neles. Mas será que na minha vida e na sua vida, Jesus pode dizer o mesmo? Será que Ele tem visto o fruto do penoso trabalho dele em você? Ele foi dilacerado por você. E será que você tem feito com que ele receba o prêmio? Porque a coroa não é sua. A honra não é sua. A glória é dele. Então, algo muito interessante sobre quando Paulo ele fala que corremos a corrida em busca do prêmio da soberana vocação de Deus. Quando ele fala isso, ele estava se relacionando às corridas gregas, onde quem recebia o prêmio não eram os corredores, mas sim os donos dos cavalos que os corredores corriam. Será que o dono da sua vida, o dono da sua corrida, tem recebido o prêmio dele em você? Será que ele tem sido o primeiro em tudo que você faz? Então, é isso que eu quero deixar nessa noite. Será que Jesus tem sido o seu verdadeiro prêmio? Será que ele tem sido o seu tudo? Será que você tem se alegrado nele, independente das situações? Porque essa palavra ministrou no meu coração ao longo de todo esse ano. E eu fico pensando, meu Deus, eu ainda tenho muito a aprender. Porque se nós realmente entendêssemos o que é viver a nossa vida para Jesus e por Jesus, muitas pessoas que nós conhecemos que ainda não são salvas não estariam no mundo. Porque eu reconheço que tem muitas pessoas que eu conheço que não conhecem Jesus, que eu poderia ter falado. E eu reconheço que nesse momento, ele não recebeu o prêmio do sofrimento dele em mim. Eu reconheço que nesses momentos que eu tive oportunidades, ele não recebeu a glória que lhe é devida. E a minha oração é dizer: Senhor, me ensina a como me alegrar em Ti, independente da situação. A como entender que o Senhor merece tudo que há em mim. Me ensina como viver a minha vida como se o Senhor fosse voltar hoje. Como se o Senhor estivesse aqui do meu lado agora, para que o Senhor pudesse olhar para mim e sorrir. Porque o amor do Senhor por nós é gigantesco. Porque se não fosse, a gente nem estaria aqui. Então, se Ele permitiu com que você continuasse vivendo, é porque Ele continua querendo receber o prêmio do sofrimento dele em você. Então, eu realmente oro ao Senhor para que essa palavra tenha feito sentido nos corações de vocês. Para que aquilo que foi ministrado no meu coração possa estar sendo ministrado no coração de vocês. Então, eu realmente oro ao Senhor para que cada um de nós possa despertar, para que o prêmio do sofrimento dele possa ser visto em nós. E que quando ele olhe para a terra, ele possa sorrir. Quando ele olhe para cada um de nós, ele possa se alegrar.
ele possa dizer: meu filho, minha filha, você tem cumprido com aquilo que eu disse. Você tem sido fruto do meu penoso trabalho. Então, é isso que eu oro. Para que o Senhor abra os nossos olhos e nos faça entender o que Paulo entendeu, o que os jovens moravianos entenderam. Em nome de Jesus. Amém. Você pode ficar de pé? Durante todo esse mês, as nossas crianças foram ministradas acerca de acertar o alvo. Olhe para essa pessoa linda que está ao seu lado, diga assim para ela: hoje é noite de você acertar o alvo. A palavra de Deus diz, irmãos, que nesse plano em que nós vivemos tudo é vaidade. Tudo. Mas hoje o Senhor está dando para você a oportunidade de você acertar o alvo. O alvo é Cristo. Cristo deve ser o sentido da sua vida. Como Júlia falou aqui, Jesus tem sido o seu verdadeiro prêmio. Porque aquilo que Jesus é eterno. O que Jesus é eterno. Você pode hoje, de uma vez por todas, descobrir o sentido da sua vida. Existem pessoas que passam toda a sua vida lutando para pagar contas, para pagar boletos, para vencer uma dívida. E depois que você vende, você faz outras. E às vezes começa tudo de novo. Mas o sentido que Jesus quer dar para você hoje é completamente diferente. A palavra diz: Ele veria o fruto do seu penoso trabalho em você e se alegraria. Você veio aqui nessa noite porque Jesus ama você e porque Ele quer que você acerte o alvo, amém? Talvez aqueles 2 jovens moravianos foram muito recriminados. 20 anos, se tornar escravo, só para que alguém ouça falar de Jesus. Até parece Paulo, né? Estou crucificado com ele. Eles descobriram o sentido da vida, irmão. Isso pode alcançar você nessa noite. A sua vida hoje pode ter um sentido. Vamos adorar o Senhor?